Mag Seguros. Nossa missão vai além de oferecer segurança financeira. É sobre integrar essa conversa às rotinas diárias e construir histórias de confiança. Estamos aqui para inovar, estabelecer conexões duradouras e transformar vidas. Mag Seguros. Somos especialistas em proteger o seu futuro. Hoje. Imagine conseguir reduzir a carga tributária e ter de volta no caixa da sua empresa os valores de tributos que foram pagos indevidamente ao longo dos anos. Já ajudamos milhares de empresas a economizar e recuperar milhões de reais, fazendo toda a diferença em suas jornadas rumo ao sucesso. Não perca mais tempo e dinheiro. Venha à VegTax e transforme seus tributos em oportunidades de crescimento. VegTax, gerando oportunidades de crescimento. O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, faz bem, pra ideia virar ação. COP é formação pra sociedade. COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem pra todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos COP. Olá, sejam todos bem-vindos ao FACEG Pod, esse espaço aqui para falarmos de negócio, para mostrarmos trajetórias de sucesso que vão inspirar você. Eu sou Fernanda Arcanjo, obrigada a você que nos acompanha também pela Rádio Bandeirantes 98.7 FM. E meu parceiro tá aqui comigo. Tamo junto, Márcio Luiz. Hoje uma aula de empreendedorismo feminino na veia. Coisa boa! Estamos recebendo aqui Elisângela Colodino, CEO da JJ Borrachas, uma mulher no segmento de peças automotivas. Gente, olha que inusitado e que bacana isso. Obrigada por estar com a gente. Quero agradecer o Márcio pelo convite, amigo de longa data. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, contando um pouco da minha história, contando um pouco dessa trajetória. Eu vou dizer uma palavra até melhor, de luta, de batalha. Sucesso é o reflexo de uma batalha constante. Bacana. E você entende de carros mesmo? Como é que é isso? Entendi. Aprendeu como? Entendo de carro, de caminhão, de pneu, de borracha, de tudo que vocês precisarem, gente. Eu sempre fui uma menina que gostou muito de brincadeiras de menino. Eu gostava de carrinho, eu gostava de andar de bicicleta, de soltar pipa, de jogar futebol. Então, assim, eu sempre fui aquela menina que sempre gostou de coisas de menino. Sofria bullying por isso? Muito, muito. E a voz? Gente, imagina alguém com 4 anos, o pessoal batia a palma na porta da casa da minha mãe pra poder chamar e falar assim: menininha, chama sua mãe. Aí eu perguntava assim: quem que é você? A pessoa porque era desproporcional. Hoje como eu tô maior assim um pouquinho, já ficou um pouco mais proporcional, mas quando eu era pequena isso era desproporcional a voz. Então, assim, sempre muita pegação no pé, muito bullying. Mas depois eu descobri que isso é dom e foi muito bom pra mim. Muito bom mesmo, né? Impulsiona, muito bom, muito bom. Essa energia, daí graças a Deus quando as mulheres começaram a usar botina, porque eu adorava uma botina. Gente, todo mundo usando sandália e eu adorava a botina. Eu dava vida pra calçar uma botina e sair de botina no pé. Tá de botina hoje no pé? Não. Vim aqui, né? Eu resolvi vir de sandália, né? Mas se vocês olharem todas as minhas, eu tô sempre de botina. Quando o pessoal chegar na cidade lá onde eu moro, eu falei: não, aquela moça que anda de botina e fala grosso, a cidade inteira sabe quem é. Mas, Elisângela, eu já tive a oportunidade, sobretudo pelo Sebrae, acompanhar várias falas suas e todas elas a gente se emociona e é assim aquela injeção de ânimo. Sua história é muito bonita. Então eu gostaria de pedir para você compartilhar com nossos ouvintes como que foi esse crescimento profissional da Elisângela. Hoje uma mulher que administra uma empresa aí com mais de 30 colaboradores e dentro de uma dimensão boa aqui dentro da região metropolitana e, como a Fernanda Arcanjo destacou aqui muito bem, dentro de uma área que é tido como um ambiente muito masculino, né? Como foi essa caminhada sua para chegar onde você chegou? Durante 17 anos eu trabalhei em uma empresa só. Segmento, e assim, eu tomava conta de um segmento também masculino. Logística de caminhão, linha de produção, tudo, e eu sempre tomando conta daquilo tudo. Então chegou um determinado ponto da minha vida que eu já tinha esse desejo de ter alguma coisa para mim, de empreender. E aí isso foi 100% impulsionado
por algo muito feminino, pelo nascimento do meu filho caçula, que nasceu de 29 semanas, prematuro extremo. 29 semanas. 29 semanas. Então, assim, eu fui pro hospital, de repente fui pro hospital, e lá no hospital eu falei assim, não, chega, eu quero montar alguma coisa para mim, eu preciso ter mais tempo para cuidar dos meus filhos, tudo. E aí foi engraçado, eu montei uma indústria. Agora tem tempo de sobra, né? Ah, meu Deus! Agora tem tempo de sobra. Então eu montei uma indústria. Eu peguei uma indústria, uma massa que já existia, porém, infelizmente, entrei numa massa que já era uma massa falida. Mas é como assim, você está muito tempo num lugar e você quer sair. Você tem certeza daquilo que você consegue fazer. E às vezes a gente tem a certeza junto com a imaturidade. Né? Você está muito tempo num lugar só, e quando você está muito tempo num lugar só, você sabe exatamente, você vai acordar cedo, eu já tinha um planejamento do que eu ia fazer, como eu ia lidar, o que eu tinha que fazer, e aí de repente eu me vi com uma decisão. E é engraçado porque às vezes empreender, eu costumo dizer que mulher, ela já tem muito de empreender, toda mulher. A mulher, ela consegue estar ensinando o menino a fazer tarefa, cozinhando a comida, lavando roupa e fazendo um monte de coisa. A mulher, ela tem... É natural nosso. A mulher, se ela entendesse que ela tem uma administração natural, e é natural da mulher. Começa administrando a casa, Não, a família. é uma administração natural. Eu costumo dizer que são coisas que é engraçado, que vem da Bíblia, e a gente tem que ter umas notas de falar assim, a mulher sabe ela edificar a casa, a mulher é inteligente, ela é capaz de fazer coisas extraordinárias. Às vezes ela não sai para o mercado, mas ela é extraordinária, entende? Então, se a mulher consegue pegar esse extraordinário, quando ela sai para o mercado de trabalho, então assim, é algo extraordinário que vai acontecer. Entende? Então, assim, sempre tive essa visão, tipo, você vai fazer uma coisa, eu quero fazer o melhor, extraordinário. Quando eu me vi nessa situação de que eu já estava com o meu filho lá no hospital, tudo, eu falei, não, chega, eu preciso começar alguma coisa. Então, eu vi essa empresa, eu vi essa massa, e sabe quando você olha e fala assim, cara, tá tudo errado, mas eu sei exatamente como consertar isso. Eu sei exatamente que eu já trabalhava muito tempo, prestava serviço para as fábricas de pneu. E assim, eram peças automotivas fabricadas a partir de borrachas usinadas, né? A gente pensa em pneu, em outras coisas, e eu já tinha exatamente matéria-prima na mão, destinação de resíduo. Eu já tinha a ponta e o fim. E eu olhei para o negócio e falei, cara, que negócio interessante. E já bati o olho de primeiro e falei, e tá tudo errado. Que negócio interessante, tá tudo errado. Então, assim, eu deixei os 17 anos, saí da empresa, entrei nessa empresa que já tinha uma massa falida com sociedade, tudo. Fui aprendendo ao longo do tempo, mas tive muito trabalho, muito problema. Tá no ramo há quanto tempo? Estou no ramo há 10, nesse segmento de peças automotivas há 10 anos. Faço 10 anos agora, em julho. E o caçulinha tá fazendo 10 também. 10 anos. Pensa num cara bonito, gente. Nossa Senhora. Meninas, pensa num cara bonito. Só pra gente fechar a questão, porque eu decidi montar uma indústria. Né? Por exemplo, você ficou já uma caminhada boa enquanto funcionária. Provavelmente você pegou ali todo o seu acerto trabalhista, somou força com outras pessoas e comprou uma empresa que estava inoperante. Uma coisa que eu quero dizer para vocês que é o seguinte: a gente tem que pensar o seguinte, como é que nasce o empreendedor? Primeiro, o empreendedor é um ótimo funcionário. Ele é um excelente. Se você acha que você está trabalhando aí meia boca que você vai virar empreendedor, desculpa, não vai. Empreendedor, você já empreende como funcionário. Você é o melhor. Eu era melhor. Eu era aquela que, tipo assim, tem que fazer. Às vezes, como a gente geria uma frota de caminhão, já houveram várias vezes que às vezes o motorista estava parado no meio da estrada e eu já estava assim, 6:30 da tarde, chegando em casa, a 18 quilômetros de distância, e o cara fala assim, dona Zângela, meu combustível acabou e tô sem dinheiro. E aí, deixa o cara parado na estrada até no outro dia? Não, eu tô a 18 quilômetros, o cara tá a 300 para chegar no lugar. Entendeu? Empreender é a pessoa que toma decisão. Você tem que tomar a decisão. Qual que é a decisão certa? Eu falei, cara, espera 30 minutos. Daqui 30 minutos você pode parar no posto, abastecer e continuar a viagem. Entendeu? Então, assim, não significa assim, eu tô trabalhando de empregado, eu quero empreender. Qual que é a sua atitude com o trabalhador? Isso aí você já tem que ter.
Se você não tem, não precisa sair, porque o mercado é extremamente agressivo, o mercado não espera para amanhã. O mercado é hoje. Se o meu cliente liga e fala para mim assim, olha, tô precisando de uma peça agora, tô com um pedido para despachar. Eu falo, cara, não posso hoje. Não, eu tenho que fazer de tudo para tentar atender hoje, porque é o agora a necessidade. Se seu amigo fala assim, ó, eu preciso de um copo de água agora que eu tô morrendo de sede. Fala, hoje eu não posso, só amanhã. Ele vai morrer até amanhã. Então, isso empreender tem essa pegada. Então, assim, não é, não, eu era empregado. Não, eu já tinha essa pegada, sabe? Porque eu já me comportava na empresa como dona. Independente de eu ser ou não. Apesar que nesses 17 anos, quando eu saí dessa empresa, eu já tinha uma pequena parte de 5%. Porque eu fui me tornando parte gestora dessa empresa. E eu decido sair, realmente é por causa dessa questão dos filhos. Eu falei, eu preciso ter mais tempo. Mas às vezes a gente acha que empreender é ter tempo. Não é, viu, gente? A gente brinca assim, montou a indústria. Eu falei, você vai ver o tanto que você trabalha. Às vezes você tem uma flexibilidade de tempo, mas você não tem mais tempo. Às vezes você consegue ter essa flexibilidade de tempo. E aí, quer dizer, eu peguei esse acerto, tudo, entrei nessa sociedade e assim, igual eu falei, o meu maior erro foi a imaturidade. Mas essa mesma imaturidade, às vezes te lança com muita coragem. Né? E eu entrei com muita coragem, eu entrei para aprender. E assim, quando você entra num negócio novo, eu conhecia 2 pontas do negócio e outra coisa. Se eu tivesse entrado em qualquer outro ramo, talvez não tivesse sido tão bem sucedido. Porque você vai entrar em qualquer ramo, você tem que conhecer pelo menos uma ponta do seu ramo. Você não tem como. Eu, quando fui pensar em montar um negócio, pensei, vou montar um negócio de vender bolo artesanal. Aí falei, cara, eu não sei nem onde passou comida, eu não sei cozinhar. Do bolo à fábrica de borracha. Eu pensei, vou montar tudo, montar uma ferragista. Falei, gente, mas eu não sei comprar um parafuso. Eu não entendo nada de cozinha. Como é que eu vou montar uma coisa que eu não consigo entender nada? Entendeu? Quando eu entrei na fábrica, por saber da matéria-prima que se utilizava e também saber da destinação do resíduo, eu falei, pronto, eu já tenho 2 pontas do negócio na mão. E eu fui entender o meio do processo. Então eu pulei para dentro e eu literalmente, eu fiquei 1 mês dentro de era um galpãozinho bem pequenininho, era 90 metros quadrados, para você ter uma ideia. O primeiro galpão, quando eu comprei, 90 metros quadrados. Hoje a sua estrutura está de que tamanho? Eu estou hoje em uma área de 10 mil metros quadrados e eu tenho... De 90 para 10 mil, deu uau! Subiu um pouquinho, né? Subiu um pouquinho. Então, assim, e eu tava ali num galpãozinho de 90 metros quadrados e eu falei assim, não, eu vou... Qual que é o serviço que tem aqui? Não, o Badeco fica ali batendo essas borrachinhas. Eu vou bater. E eu trabalhei lá, dentro da minha linha de produção. Eu literalmente trabalhei. E eu ficava perto, eu levava, precisa disso, não, eu vou trazer, sabe? Porque se você tem que conhecer. Eu falo assim, o grande segredo de empreender, você não pode nunca ter medo de conhecer o negócio, de estudar o seu negócio, de pensar. O Sebrae é uma mãe nisso, né? É questão de você precisa conhecer. Como é que você vai montar uma coisa se você não conhece? Como é que você vai saber um caminho se você não tem uma direção? Né? Então você precisa conhecer, você precisa querer. Eu posso até não ser doutora nisso, mas eu preciso ter a humildade de chegar em quem está lá, às vezes até era nos colaboradores, e falar, não, por quê? Entender o processo. Para mim poder começar a desenvolver um novo projeto. E sendo mulher, você precisava conhecer mais do que qualquer outro homem. Isso é regra geral, né? Eu costumo dizer que isso é regra geral. A mulher, eu falei assim, é engraçado porque hoje ainda há esse preconceito, né? Então, assim, se a gente hoje está tratando de qualquer assunto, principalmente quando é uma área mais masculina, né? As pessoas vão dizer assim, chega um homem e a mulher. Às vezes a mulher tem muito mais know-how de conhecimento. E se o homem falar alguma coisa ali, todo mundo vai olhar assim, vai acreditar muito mais na palavra do homem do que na palavra da mulher. Ela vai ter que provar que ela está falando está certo. E quando você montou a empresa em sociedade, seus sócios eram homens? Homens, 2 homens. E como é que foi essa sociedade? Foi levemente catastrófica. Então eu falo assim, eu nem gosto muito de lembrar dessas partes, mas eu costumo falar assim, de todos os males a gente tira um bem. Por mais tudo, foi assim, nós trabalhamos assim, nós éramos 3, nós trabalhamos mais ou menos 1 ano e meio em 3, depois um saiu e ficamos 2, e aí foi pior ainda.
foi pior ainda, mas desse pior ainda, quando eu sempre aprendendo. Eu não ficava na parte comercial. A minha parte era chão de fábrica e produção. Entendeu? Sempre ali dentro, cuidando de estoque, chão de fábrica, produção, desenvolvimento, essas coisas. Sempre muito curiosa nessa área. E muito pouco, apesar de não parecer, eu sou uma pessoa muito tímida, sabe? Você é tímido. Gente, vocês não têm noção. Quando eu chego perto de um cliente para vender, termina lá que fala assim, boa tarde, eu tô congelando de frio. E aí, assim, eu não ficava na parte comercial. Mas todo mundo do comércio já sabia que eu existia, né? E assim, no fim dessa sociedade foi muito ruim. Eu acabei acumulando nessa sociedade um prejuízo bruto de R$500 mil. Isso já vão fazer agora 7 anos. Então eu acumulei um prejuízo bruto de R$500 mil. Eu estava lá nesse imóvel que tinha uma área de galpão de 90 metros quadrados, de aluguel, com um monte de dívida para pagar e sozinha. Segura aí. Você vai contar como é que você se refez disso, como é que você saiu disso, já. Olha, eu quero agradecer a você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes Goiânia, sintonizado aí na 98.7 FM. A gente está recebendo Elisângela Colodino, CEO da JJ Borrachas. Eu sou Fernanda Arcanjo, quem me acompanha é Márcio Luiz, presidente da FACIEG. Eu quero agora trazer para você um recadinho da Mag Seguros. Você quer proteger a sua vida, quer proteger seu patrimônio, quer proteger os seus bens, quer resguardar a sua família? Fale com a Mag Seguros. Mag Seguros. Nossa missão vai além de oferecer segurança financeira. É sobre integrar essa conversa às rotinas diárias e construir histórias de confiança. Estamos aqui para inovar, estabelecer conexões duradouras e transformar vidas. Mag Seguros. Somos especialistas em proteger o seu futuro. Hoje. Voltamos então de onde paramos. Elisângela, como você conseguiu sair desse imbróglio todo aí, com essa dívida? Como é que você se reconstruiu a partir daí? Sabe o que é o mais engraçado? Hoje a gente fala muito disso, e eu sempre tive muito isso. Aquele famoso network. E sabe que eu sempre digo isso, eu gosto de dizer. Que às vezes amigos e amizades valem muito mais que dinheiro. Quando eu me vi ali no fundo do poço, sem saber o que fazer, ouvi esse network entrou em ação. Só um parêntese, é a segunda vez que ouvimos isso aqui, né? Sim, o Zé Garrote. Zé Garrote falou isso, relacionamentos valem mais do que dinheiro. Essa é a mais. mentalidade dos grandes empreendedores, Sim. né, Márcio? Vale mais que dinheiro. E é muito engraçado que, assim, eu tive amigos pra tudo. Pra tudo, quando eu falo assim, amigos pra tudo. Amigos que, assim, quando falou assim, olha, a chave da sua empresa tá em tal lugar, se você quiser falar com o seu ex-sócio, procure um advogado. Foi esse o recado que eu recebi. Aí eu liguei pra um amigo, aí ele falou assim, olha, você não tem nada que falar, tudo, e calma, fica tranquila, calma. Você precisa falar com ele? Calma, fica tranquila. O advogado você já achou ali. Ele falou, calma, fica tranquila. E aí eu saí tudo, parei já numa amiga que tinha um posto de gasolina ali, já meio chorando, contei um pouco da história, fiquei lá, já tinham amigos lá em casa esperando. E assim, e aí desses amigos, fora assim de conversa, de apoio, eu tive amigos que fizeram assim o extraordinário. Eu tenho um amigo meu, engenheiro, o nome dele é Ricardo, lá da cidade, nós somos muito amigos. E aí eu me lembro que ele passava lá todo dia, porque foram mais de 6 meses, eu tive um processo de depressão, claro, só que aquela depressão de empreendedor. Sabe como é que é a depressão de empreendedor? Você tá chorando, você não come, você não dorme, mas você não para de trabalhar. Você não consegue parar de trabalhar. Eu trabalhava 24 horas. Eu acordava 3 horas da manhã, porque eu não conseguia dormir. Uma dívida de 500 mil debaixo do colchão. O que você ia fazer com aquilo? Eu acordava 3 horas da manhã e começava a trabalhar. Eu trabalhava 3 horas da manhã, quando dava 6 horas, eu ia para a empresa, que eu começava a trabalhar, abria o computador, começava a trabalhar em casa. 6 horas da manhã eu ia para a empresa, começava ali, era uma empresa muito pequena, eu mesmo começava a embalar as peças para despachar para cliente, dava hora de entregar, eu mesmo jogava dentro do meu carro, eu ia fazer as entregas para os clientes, e assim, fazendo a entrega, às vezes chorando ali e tudo, e era uma choreira que eu ficava até com dó, mas assim, chegava no cliente, limpava as lágrimas, entregava, entrava no
carro e voltava chorando. E era assim. Pensando em como é que você ia sair daquilo, né? Você começa a pensar, meu Deus. Aí, não, e eu pensei tudo. Porque a gente pensa, não, você pensou já. Não, eu pensei, não dava para vender a empresa não valia o que a dívida tinha, era muito pequena, porque a empresa tinha nada. Ela tinha um monte de dívida, um estoque vazio, e ela tinha uma área, eu já tinha conseguido a área de 10 mil metros, que eu ia perder em 3 meses, porque se eu não construísse, eu ia perder a área que eu tinha ganhado da prefeitura, eu ganhei essa área do poder público da cidade. Porque eu cheguei no prefeito e falei, prefeito, se o senhor confiar em mim, eu preciso de uma área. E é muito interessante essa história. E o prefeito falou assim, não, eu vou te dar uma área. Abadia de Goiás. Abadia de Goiás. E o prefeito falou assim, não, eu vou te dar uma área. Eu falei, não, mas pra mim tem que ser 10 mil metros, porque a minha empresa é grande. Bicho ousada, gente. Não, e o pior de tudo é que eu falei pra ele, se o senhor quiser me ajudar agora, tá na hora, porque daqui 10 anos eu não preciso mais, não. Desse jeito, dentro da prefeitura. Eu não precisava. E tinha uns amigos, tem amigos meus, tipo o Bruno, que tava junto, a Raquel. Na época, eles olharam assim, acho que todo mundo deu vontade de sair da mesa quando eu falei isso. Eu falei, se tiver me ajudar, é agora. Daqui 10 anos eu não preciso mais, não. Eu vou ser a maior empresária da cidade. Você trabalhava numa empresa, você pegou toda a sua vida de FGTS, de rescisão, investiu numa empresa. Essa empresa, você montou a sociedade que no final... te deu mais problema do que solução e você herdou lá uma dívida de 500 mil reais. O que foi o que fez a virada da curva? Sabe quando você... Existiu alguns fatores que foram a virada de chave. Primeiro fator, eu analisei a situação. Eu olhei se dava para vender a empresa, não tinha condição de vender, porque eu fiz a conta se dava para vender. A dívida era muito maior do que a empresa valia. Tipo assim, quando eu fiquei sozinha, a empresa valia menos de 120, ela tinha 500 mil de dívida. Então eu vou vender o quê? Vender não era uma opção. Vender não era uma opção. Qual foi a próxima? A próxima opção, pensei, vou embora para os Estados Unidos, fico lá trabalhando e mando dinheiro para cá, tudo. Aí eu pensei comigo, não vou conseguir ficar longe dos meus filhos. Essa foi uma opção que passou na minha cabeça. Então, sabe quando você analisa e fala assim, não há opções? Eu falei, qual que era... Aí tipo assim, qual que é a sua única alternativa? Continuar. E aí o meu representante, que era um representante de São Paulo, me ligou e falou assim, o nome dele é Wilson, ele falou assim, Elisângela, você dá conta de produzir? Eu falei, dou conta. Então eu vou vender. Beleza. Eu falei, então eu dou conta de produzir. E aí, passado assim uns 3 dias, me ligou um outro cliente aqui, de Goiânia, o seu Daniel. Você que vai me atender, menina? Eu falei... sem graça de tudo, porque eu não posso te falar da parte comercial. Sim. Então vem cá que eu quero te passar um pedido. Entrei no meu carrinho, fui rezando aqui pra lá, porque eu não sabia nem como falar com o cliente. Pensei, e agora? Aí ele chegou, começou a me perguntar tudo, e eu não quis, mesmo passando pela dificuldade, eu nunca falei mal das pessoas que saíram. Isso é um problema entre elas e Deus. Eu tenho a minha carga e eu tô aqui pra resolver. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, os advogados até me instruíram, não, você pode ir atrás, você pode... Eu falei, não, eu vou guardar todos os documentos, eu auditei a empresa, eu fiz um dossiê, eu guardei e disse, um dia se eles voltarem, tá aqui. Tô respaldado. Mas eu não vou atrás, porque até um advogado falou assim, olha, se você for atrás, você não vai receber alguma coisa, você não vai receber, eles não têm nada, você me falou que eles não têm nada no nome. Então, assim, ele falou, olha, você está muito preocupada, levanta a cabeça, a empresa estava no meu nome, quantas dívidas estavam no meu nome. Ela falou assim, olha, vou te dar um conselho, vai trabalhar. Eu peguei aquele conselho, que foi um conselho de graça, não paguei nada para esse advogado dizer isso para mim, eu era um advogado da empresarial, pus no bolso e voltei para casa e continuei trabalhando. Fiz só o que ela me orientou e continuei trabalhando. E o pedido do seu Daniel? Seu Daniel, cheguei lá. E esse Daniel, ele tem uma particularidade que é dele. Ele conhece, é um senhor já de uns 75 anos, de um vigor, um cara surpreendente. E ele chegou assim, tudo, e começou a me perguntar. E eu comecei a contar pra ele, não dos outros, mas eu comecei a contar pra ele quem eu era. Quem eu era. Aonde eu tinha trabalhado, com quem eu tinha trabalhado durante 17... Porque uma pessoa para trabalhar 17 anos numa empresa, aí você já não pode ser uma pessoa ruim. Eu tinha trabalhado 17 anos numa empresa. Eu comecei de um cargo pequeno e saí dona de 5%. Então, eu tinha uma história, sabe? Tudo. E eu comecei a conversar com ele, ele falou para mim assim, menina, eu vou te ajudar.
E aí ele pegou um telefoninho assim no bolso dele e começou a olhar assim, uma lista de representante. Ele falou assim, esse não serve, esse é caro, esse não, esse aqui serve pra você. Eu vou ligar pra ele. Pegou o telefone e falou assim, doce de pessoa, vou ir bem pra carteira, vou chamar um cara de doce. Doce de pessoa, tô aqui com a amiga minha, olha só, ele já falou assim, estou aqui com a amiga minha e ela tem uma pasta de produtos muito bons, os produtos dela vende e tal, e eu quero saber se você pode pegar a pasta dela para vender, porque ela tá sem representante. E eu tinha dito pro seu Daniel, antes dessa ligação, eu contei tudo que eu fazia, eu quero deixar brincar, eu falei, seu Daniel, eu faço tudo, mas eu não sei vender. Eu não sou engraçada, eu não sei contar piada. Então, assim, porque o vendedor é isso, não adianta. Você achava que você não sabia vender, né? Olha que mulher envolvente. Você tá aqui falando e nós estamos ouvindo. Isso é vender, isso é se vender, né? E aí, assim, eu falei, eu não sei vender. Ele falou, peraí, ele ligou ao doce de pessoa, tal. E quando ele ligou pro doce de pessoa, ele falou, peraí que eu vou passar a ligação pra ela e você conversa com ela aqui. Aí ele virou pra mim e falou assim, Paulinho Rapadura. Por isso que era o doce. Não, foi por isso. A hora que ele falou assim, Paulinho Rapadura, minhas pernas esfriou. Que eu pensei, meu Deus, será que existe 2? Na hora, eu pensei, meu Deus, será que existe 2? A hora que eu peguei o telefone da mão dele, que ele falou alô no meu ouvido, eu falei assim, como é que tá a Maria, a Bárbara, a Mariana, o Rafael? Cara, a minha mãe foi babá dos filhos dele. Ele foi meu padrinho de casamento. Deus, o meu vestido de noiva, quem fez foi a esposa dele. Olha, como cara, Deus age. É uma coisa de encabular. Não, eu falo assim porque realmente é muito de Deus, é muito... eu penso que assim, além de você ter essa veia empreendedor, você tem que pensar assim que você está debaixo de uma força muito maior que você. Daí pra frente as portas... Não! E aí, o que acontece? Aconteceu e aí ele chegou tudo, ele falou assim, você tá indo pra empresa? Eu falei, estou. Ele falou, não, então eu vou te encontrar lá daqui tanto tempo. E ele foi pra empresa, tudo. E quando eu tô chegando na porta da minha empresa, tinha um carro de uma outra distribuidora na porta. E eu estranhei, falei, não tem peça pra esse pessoal que eles vieram aqui, né? Aí cheguei lá, essa empresa fica no Capoava, tudo. Estava lá o dono da empresa e o comprador da nossa linha. E eu achei aquilo super estranho. Ele falou assim, eu estava passando por Abadia, eu pensei, que a pessoa do Capoava tá passando na Abadia, né? Mas tudo. E eu quero saber como é que tá tudo. Aí eu peguei, como tava dentro da minha casa, essa é a diferença, existe uma grande diferença entre negociar na casa do outro e negociar dentro do seu quintal, né? É igual jogar, né, Márcio? Tô jogando dentro do meu campo. Então eu disse pra ele o que tava acontecendo. E ele tinha umas ferragens guardadas com a gente. Eu disse, olha, não tem um ferro seu aqui dentro da empresa. Foi repassar tudo para outras pessoas. Mas eu disse a verdade. A verdade. Dura de dizer, mas eu disse a verdade. Aí ele falou assim, mas você consegue nos atender? Tudo. Eu falei, se o senhor me der um prazo de 15 dias, eu dou um jeito de comprar isso de volta e atender o senhor. Eu não sabia como. E aí conversei com ele, falou, então tá bom, vou te dar 15 dias para você entregar o meu pedido. E aí ele foi saindo, esse dono dessa empresa, na porta, e quando foi Paulinho Rapadura chegou. Quando Paulinho Rapadura chegou, ele já cumprimentou o cara como amigo íntimo. E ele, Paulinho, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, a Elisângela é minha afilhada. Já começou assim. Foi padrinho de novo. Ele falou assim, a Elisângela é minha afilhada, eu vim cá conversar com ela. Aí ele falou, aí ele pegou, falou assim, aí o meu cliente falou assim, passa lá na empresa. Aí ele pegou, sentou e eu falei, padrinho, o senhor tem tempo? Isso era umas 11h30 da manhã. Nós conversamos de 11h30 a 4h da tarde. Eu falei, eu vou contar tudo pro senhor que tá acontecendo comigo, porque o senhor precisa saber aonde o senhor tá pondo em pé. O senhor precisa saber o que está acontecendo. E ali eu destrinchei tudo. Ele sacudiu a cabeça, filho, eu vou dar uma volta e eu te falo. E o Paulinho conhecia todos os meus clientes pessoalmente. E ele começou a visitar tudo e ele viu o que tinha acontecido no mercado comigo, que eu tinha uma visão de portão para dentro. Aí ele teve uma visão do que aconteceu do portão
Pra fora. E ele ligou pra mim numa quinta-feira, a gente conversou numa terça-feira, ele ligou pra mim numa quinta-feira e falou assim, e aí, filha, vamos conversar? Eu falei, vamos. E eu tava esperando o Wilson, que vinha de São Paulo, né? Que é também um representante nosso lá, de uma empresa muito forte em São Paulo. Ele ligou pra mim e falou assim, Elisângela, no sábado, e na sexta-feira eu estou aí. Aí na quinta-feira ele tinha me ligado e falou que ia atrasar a viagem, que ia chegar só no sábado. Eu falei, Paulinho, o Wilson tá aqui no sábado, nós podemos? Ele falou, não, sábado eu não estou aqui mais. Eu vou estar no Tocantins, fazendo outro serviço, mas amanhã eu vou visitar um outro cliente nosso. Você quer ir comigo? Eu falei, quero. Ele falou assim, mas eu vou te contar uma coisa que eu quero que você saiba, mas não quero que você fique triste, não. O seu ex-sócio disse que você roubou ele pra todo mundo. Cara, aquele dia o meu chão foi a mesma coisa de abrir um buraco e me jogar pra dentro. Porque foi um acúmulo de vergonha, de medo. E o pior de tudo que foi a vergonha. Porque assim, eu sou de uma família muito humilde. Meu pai é pedreiro, minha mãe é dona de casa. Mas a minha mãe é uma pessoa extremamente educadíssima. E ela sempre nos ensinou que o que mais vale na gente é o nome. Que o nosso nome, ele tem que valer mais do que dinheiro. E eu falo assim, o meu nome ele tem que valer mais dinheiro. Se eu der a minha palavra, eu posso tomar prejuízo, mas a minha palavra ela tem que valer mais que dinheiro. Sabe? Então assim, foi a mesma coisa de abrir um buraco e jogar eu pra dentro. E aí, todos. E aí começou aquele tudo. O Paulinho me abraçou de um lado, me levou em todos os clientes. E em alguns clientes ele falou assim, em alguns clientes eu falei, alguns você fala, mas de novo, já aconteceu outras vezes com outro sócio e tal. E um cliente falou assim, ele que ficou assim meio titubeando, ele falou assim, olha, ela, aí ele foi padrinho mesmo. Ele falou, ela, eu conheço desde os 12 anos de idade. Lá eu conheço a avó, a mãe, eu conheço a família inteira. A mãe dela ajudou a educar os meus filhos. Então, assim, ali eu conheço. A gente se afastou depois do casamento, eu fiquei quase 10, 12 anos sem ver ele, nem notícia, mas a gente sabia deles, nunca morreu o carinho, entende? E aí ele foi uma das pessoas que deu aquele start, tanto ele quanto o Wilson também, que falou assim pra mim, pode produzir que eu vou dar um jeito de vender. Você conseguiu fornecer para todo mundo, né? Você vai contar na volta. Conta na volta. Tá incrível essa história. Obrigada a você que está acompanhando aí pela 98.7 FM. Estamos transmitindo aqui o FACIEG Pod, ouvindo aqui a história de vida, a trajetória de sucesso de Elisângela Colodino, que é CEO da JJ Borrachas. A gente vai fazer mais um comercial rapidinho para a OCB, que traz toda a força do cooperativismo e tá junto com a gente aqui. O COP faz bem, o COP dá certo. O COP é movimento, desenvolvimento. A empresa é forte quando o COP é o suporte. O COP faz bem, o COP dá certo. Incentiva a educação, faz bem, pra ideia virar ação. COP é formação pra sociedade. COP é sustentabilidade. O cooperativismo é um jeito de fazer negócios que faz bem pra todos. Realização Sistema OCB Goiás e Somos Coop. Pois bem, Elisângela, conte então para os nossos ouvintes e para quem está nos acompanhando aí pelo YouTube da FACIEG, como foi que você conseguiu fornecer, retomar o funcionamento da fábrica, mesmo com tantas dívidas, e abastecer esses fornecedores que foram surgindo? E o engraçado foi que assim, eu devia meio mundo de gente. Eu fui em todos os meus credores e disse, olha, e disse exatamente a verdade. Porque o bom da verdade é porque a verdade não muda. Ela é uma só. Então, assim, não existe verdade boa ou verdade ruim. A verdade, ela tem um lado só. Entendeu? Então, assim, a verdade tem um lado só. Então, eu disse pra todo mundo, olha, a minha situação é essa, assim, assim, assim. Falei pro fornecedor tubo. Falei, olha, eu preciso que você continue me vendendo e eu vou te pagar o que eu tô te devendo e vou pagando o restante. E assim eu fiz. Eu tinha 2 caras que estavam muito dispostos a vender para mim. Eu sabia produzir, porque a primeira coisa que eu fiz na indústria lá no começo foi entrar para dentro e entender. Eu sabia produzir tudo, eu não sabia sair para o comércio. Mas eu sabia produzir, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha o meu ex-patrão, que eu trabalhei ali 17 anos, ele era o meu grande fornecedor de matéria-prima.
Porque eu saí de um lugar, eu lembro que eu falei que eu tinha matéria-prima na mão, ele era o meu grande fornecedor, um pai para mim, Sebastião Moreira. Então, assim, você sai de um lugar, o empreendedor ele tem isso. Ele tem que sair, da onde eu saí, lá da empresa, eu nunca tranquei a porta. Foi sempre um grande parceiro. Um grande parceiro. Foi um dos caras também que eu procurei quando tava ruim. Aconteceu. Não tinha ninguém pra contar. Falei, cara, tem que te contar uma coisa que eu tô querendo chorar. Ele falou, você já tá chorando? Né? Então, assim, a gente tem que deixar essas parcerias amarradas. Esses amigos são amigos pra toda hora. Então, assim... E ali eu comecei, fui em todos, fui no banco, fui na Factor, onde devia muito dinheiro pra Factor. E aí você devia um dinheiro pra Factor, que problema, mas o cara da Factor me conhecia 17 anos, ele tinha uma Factor, mas era meu amigo, entendeu? E eu contei toda a verdade, falei, cara, eu não tenho dinheiro, eu tô te devendo. Ele falou, vou paralisar tudo que tá aqui, e você pode continuar trazendo os seus boletos, que eu vou continuar descontando pra você. E isso foi um. Aí a gerente do banco, contei também a história. Não, peraí, nós vamos ver o que a gente consegue fazer para você. Que é um banco lá da cidade, uma cooperativa. Eu vou ver o que eu consigo fazer para você. E eles começaram a me ajudar. Aí eu tava nesse prédio lá de aluguel. Quando eu vi o cara do aluguel chegar, eu tinha vontade de matar o cara do aluguel. Porque eu não tinha dinheiro. Meu Deus! E aí foi uma coisa terrível. E todo dia eu pagava as contas do dia, mas quantas vezes durante esse processo de mudança, eu lembro que um funcionário meu falou, se a senhora não tiver dinheiro, conversa com todo mundo para pagar para frente. Eu falei, nem que se eu tenha que vender o carro de eu andar, eu não atraso o salário do meu funcionário. Nem que eu ande de a pé. Eu andava no estradinho, eu tenho ela até hoje. Né? Se eu passar a estradinha na estrada, nem precisa ser eu pra estar dentro. O povo já dá tchau. Sabe que a estrada é minha. Então, assim, nem que eu tenha que vender o carro de eu andar, eu não atraso. E eu me lembro que, passando desse primeiro mês, que foi o primeiro tumulto, que eu comecei a atender e vender e entregar, que eu vendia e entregava. E assim, parece que tanta providência que a conta do dia eu dava conta de pagar. Não sobrava nada. Nem R$1, mas a conta do dia eu pagava. Comecei a não atrasar boleto. Pagava o do dia, pagava o dia. Chegava o dia de pagar os funcionários, eu me lembro do primeiro pagamento que eu fiz quando eu estava sozinho. Eu paguei meus funcionários. Paguei todo mundo. Não tinha R$20 para abastecer o carro. Não tinha R$20 para abastecer o carro. Pensei, gente, meu carro tem que dar para chegar até em casa. Que aí meu esposo, na época, trabalhava em rádio esportivo. Meu esposo me dava o dinheiro para me pôr o combustível para me voltar para trabalhar no outro dia. Desse jeito. E aí, assim, a despesa de casa ele conseguia manter, que era muito pouca. Mas, assim, o resto era comigo. Ou era minha mãe, ou era ele que me dava um pouquinho de dinheiro, porque o meu dinheiro era de pagar os credores, de continuar mantendo tudo funcionando e de pagar os funcionários. Quanto tempo sua empresa demorou para ficar saudável de volta? Olha, demorou 5 anos. 5 anos nessa peleja. 5 anos, assim. E assim, mas foram 5 anos que, como eu comecei a trabalhar da maneira certa, aí agora era só eu. A administração era comigo. Sabe quando assim, bom, tem um problema, o que você tem que fazer? Agora é comigo. Eu acho que esse é o diferencial. O que eu vou fazer? Você tem a opção, você pode sentar, desistir, tudo. Não, eu levantei a cabeça e falei, agora é levantar e ir de novo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Sabe, desde o dia que eu comprei o negócio, eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia. Às vezes, por opiniões terceiras, tudo, pela falta de maturidade, às vezes a gente cai nesses percalços que eu caí. Porém, eu não culpo ninguém, eu culpo a minha imaturidade de negócio. Até aqui a gente pôde entender porque essa mulher é premiada, né, Márcio? E muito premiada, viu? Os prêmios do Sebrae, né? Conte pra gente um pouco sobre os prêmios do Sebrae, prêmio nacional, inclusive. Prêmio nacional. Ela ficou em primeiro lugar em Goiás, ficou em primeiro lugar na regional, que abraça ali Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Distrito Federal. E nacionalmente ela ficou em segundo lugar no prêmio Mulheres de Negócio. Como é que você chegou no Sebrae? Ou melhor, como é que o Sebrae chegou até você? Foi muito engraçada a minha história com o Sebrae. Uma amiga minha falou assim, ela dá Expo Peças, e aí o pessoal da Expo Peças falou assim, não, nós precisamos de mulher, tal. E eu nem tava sabendo da feira ainda. E aí, Márcio, ela falou assim, não, vamos aqui. E
esposo dela é representante também e é amigo do Paulinho Rapadura. Aí o esposo dela falou assim, você tem que conhecer Elisângela. Tem todas. Cara, esse cara é fantástico, é um doce. Cara, não, você tem que conhecer ele é muito bom. E aí ele falou assim, aí o esposo dela falou, você tem que conhecer Elisângela. Aí ele falou assim, a Elisângela, porque assim, agora eu tive com o Sebrae agora, há 1 ano atrás, a gente vai fazer 1 ano de Sebrae. Então, assim, a Patrícia fala assim, a Elisângela chegou pronta no Sebrae. Nós agora estamos só passando ali os polimentos, tudo, mas a gente chegou pronta no Sebrae. Por quê? Aí eu fui, ela falou assim, não, vamos expor na feira e tal. Eu falei, não, mas eu não posso expor agora, eu tô desenvolvendo máquina, eu tô tentando ampliar galpão, e aí eu já tava nessa área de 10 mil metros, né? Então, assim, eu já tava com o galpão funcionando, montando outros galpão. E eu falei, não, eu não posso, tal. Ela falou, Elisângela, o Sebrae tá com um projeto para mulheres de negócio, mulheres empreendedoras. E você tem que contar a sua história pro Sebrae. Aí ela falou assim, vamos. Ela mexeu os pauzinhos dela e falou, ó, o Sebrae vai subsidiar o seu estande. Vai subsidiar uma parte do seu estande. Eu falei, então eu vou, né? Então eu vou. E aí eu fui. E aí lá foi esse encontro que foi assim, é como você tá assim, passando, você tá assim, aquela menina mais tímida, feinha, sabe? Aí de repente passa um rapaz e fala, nossa, mas você é bonita. É o Sebrae. É o Sebrae olhando pra minha empresa. Você tá lá, feinha, o Sebrae olhando pra sua empresa. Nossa! Tá enxergando mesmo. Eu pensava assim, será que é comigo? Aí eu olhava de lado, ver se não tinha outra, né? Não, é comigo mesmo. Esse é o olhar do Sebrae. Então, assim, aí eu me encontrei com o Sebrae, eles organizaram, mandaram o pessoal lá para que eu contasse a minha história, para poder ver a empresa, E aí começou aquela coisa, e eu assim meio que sem entender direito todo o processo, porque foi tão envolvente que eu tava meio que sem entender a proporção. Eu não tinha noção da proporção que aquilo podia chegar. Eu nunca me imaginei nem uma ganhadora estadual, nunca. Sabe quando assim, realmente às vezes você não se dá o devido valor? E o Sebrae pega e fala assim, olha, peraí, deixa eu te mostrar quem que você é. E eu me lembro que nesse prêmio Sebrae, tudo, quando eles me chamaram, ela me ligou, manda os documentos da sua empresa, manda tudo. E assim, a minha empresa ainda paga até hoje alguns impostos que ficaram atrasados da época da sociedade. E aí eu tirei a certidão, tudo, e ela falou, meu Deus, será que essa moça tem imposto para pagar? Vamos pagar esses impostos para ela poder ir pro prêmio. Mas estava tudo certinho ali. Ela mandou, juntou os documentos. E eu fui pro prêmio Sebrae sem saber que eu tinha ganhado. Porque eu só descobri quando eles anunciaram. E foi assim, foi uma coisa fantástica. Eu me lembro quando eu ganhei o prêmio aqui no estadual, foi uma coisa assim, você fica assim sem palavras para agradecer. Aí, passado alguns dias depois do estadual, que a Patrícia me ligou e falou, Elisângela, você passou pelo regional, você vai pro nacional. E aí deu aquele frio nas pernas, aquele medo, nossa, a perna treme, tá tudo gelado. E eu me lembro que eu liguei pra essa amiga minha, que tá formando psicologia, e eu falei assim, nossa, eu tô tão nervosa, tudo. Aí eu falei assim, nossa, agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Elisângela, o Sebrae não tá te premiando por aquilo que você vai fazer. Ele tá te premiando por aquilo que você chegou, por aquilo que você já fez. Então daqui pra frente é outra história. Sim. Mas não é, tipo assim, porque a gente fica assim, nossa, e agora o que eu faço? Não, o Sebrae tá te premiando por aquilo que você caminhou até aqui, pelo que você superou até aqui. E aí minha ficha caiu. E aí a gente foi pro Nacional. Dia do Nacional, a Patrícia, Camila, as meninas lá, e eu muito nervosa. Mas você nem imagina, você conhece mulheres. Aí você vê o tanto que o Brasil é cheio de mulheres extraordinárias. Mas, Elisângela, na verdade a sua história, ela é um choque de energia para a pessoa que muitas vezes está ali acomodada, olha um horizonte que na visão dela não tem perspectiva de mudança, e você foi para cima. E quem te conhece sabe que o elemento da religiosidade foi muito forte também dentro dessa sua caminhada, porque é natural quando a gente pega um desafio muito grande como você pegou, dá vontade de jogar tudo para cima e tchau. E sair correndo. E você ficou firme, né? Qual foi a importância da fé nesses momentos de dificuldade que você passou? Eu vou falar para você um versículo que me move.
Hebreus 10, versículo 39, o último versículo de Hebreus 10. Ele fala assim, ó, nós não somos de perder a fé de perder o ânimo para a nossa ruína, mas nós somos de manter a fé para a nossa salvação. Então, assim, eu sou uma mãe que, em primeiro lugar, eu tô falando assim, eu sou uma mãe, porque assim, antes de ser empresária, eu sou mãe. Eu sou uma daquelas mulheres, assim, eu sou uma pessoa que Deus, eu falo, tenho certeza que Deus me escolheu, porque eu tenho um projeto aqui. Eu tenho certeza. A minha fé é algo que não... nada. E assim, eu falo, a empresa foi um dos detalhes. É um dos detalhes. Quando eu descobri o autismo do meu filho, o Josué, que tem 16 anos, foi um outro baque. E eu me mantive sempre de pé pela minha fé. Eu nunca perdi o ânimo. Porque eu falo assim, que tudo que eu tenho, Márcio, e tudo que eu sou, é uma passagem. O meu propósito é o céu. E levar o máximo de gente que eu puder. É engraçado isso, né? Mas assim, se eu puder melhorar a sua vida em alguma coisa, se eu puder te dar um abraço, se eu puder te dar uma bebeada, se eu puder te empurrar pro céu, qualquer coisa que eu puder fazer, eu tô satisfeita. Entendeu? Se as pessoas passarem por você e se elas melhorarem em qualquer ponto, pra mim tá bom. E pros meus inimigos ou aqueles que levantam contra mim, eu desejo uma coisa pra eles, eu desejo todo dia. Eu desejo que eles recebam o Espírito Santo. Eu desejo que eles tenham um encontro pessoal com Deus. Porque Saulo, ele só se torna Paulo depois que ele cai do cavalo. Até então, ele não percebeu o mal que ele fez. A gente precisa, às vezes, cair do cavalo. Mas se eu desejo pro outro mal, que bem eu tenho nisso? Hora nenhuma. Hora nenhuma. Eu desejo que você siga sua vida, que você vá em frente. E qualquer um que passou por mim. E assim, às vezes a gente pensa assim, em fazer o mal, e assim a gente perde a nossa força em fazer o mal para as pessoas que nos fizeram mal. Tá errado, você tá perdendo seu foco. Você tem que registrar sua força em outras coisas. Você me fez o mal, tal, você tá levando com você, não é herança minha. Então a fé nos impulsiona a isso. Entendeu? A fé nos impulsiona a isso. Eu tenho que fazer aquilo que eu acho que é o bem. E se eu faço o bem pro outro, com tudo que eu faço, a gente colhe o que a gente planta, né? Ninguém nunca que plantou maçã e colheu beterraba. Então, é a lei da semeadura. Estamos aqui diante dessa mulher de fé, empresária forte. Você tá anotando tudo aí, Márcio? Eu tô anotando de cá. Olha, para não falar que é mentira. Tá anotando. Aqui meu manualzinho aqui para empreender. Eu também fiz aqui algumas anotações. A gente vai gravando tudo na cabeça também. Aprendizado muito interessante que a gente está compartilhando aqui com Elisângela Colodino, CEO da JJ Borrachas. Eu sou Fernanda Arcanjo, estou aqui acompanhada de Márcio Luiz. Obrigada a você que nos acompanha aí pelo YouTube, você que nos acompanha também pela Rádio Bandeirantes Goiânia, na frequência 98.7 FM. Deixa eu falar para você da VegTex. A VegTex é uma assessoria tributária. Traz para você a oportunidade de crescer a sua empresa. Acompanhe com a gente. Imagine conseguir reduzir a carga tributária e ter de volta no caixa da sua empresa os valores de tributos que foram pagos indevidamente ao longo dos anos. Já ajudamos milhares de empresas a economizar e recuperar milhões de reais, fazendo toda a diferença em suas jornadas rumo ao sucesso. Não perca mais tempo e dinheiro. Venha à VegTex e transforme seus tributos em oportunidades de crescimento. VegTex, gerando oportunidades de crescimento. Voltamos, obrigada a você que nos acompanha. Elisângela, uma coisa na sua trajetória também me chama muito a atenção. A parceria do seu marido. Eu diria até que esse homem é um santo, menina. Porque você está contando aí que trabalhava de madrugada, né? O tanto que você trabalha e ele vem te dando esse suporte, é seu grande companheiro. Não, você acha que ele é um santo, eu tenho certeza. Eu falo assim, ó, se eu largar do Júlio, eu falo assim, o Júlio não pode largar de mim. Por quê? Porque nenhum outro homem me suportaria. E que essa coisa é muito engraçada. E quando a gente fala de suporte, eu gosto muito de falar de suporte. Porque a gente acha que suporte é tipo, eu não te suporto, isso é insuportável. Uhum. Mas suporte dá aquela confiança.
te dar suporte. Tem várias formas de suporte, né? Financeiro, emocional, parceria. Vocês têm essa cumplicidade bonita. Criação dos filhos também, Tudo. né? Na criação dos filhos, assim, eu não tenho o que reclamar. É um super companheiro. É meu grande amigo. Eu costumo dizer uma frase que eu falo pro pessoal, assim, é o cara que eu tenho certeza que não vai me largar na chapada. É o cara que eu tenho certeza. Porque aqui eu quero falar de uma coisa muito interessante. Quando você tem filhos especiais, filhos que precisam de um tratamento especial, como nós temos o Josué. O Josué, ele é uma criança que ele precisa de muitos cuidados. E aí, quando o casal, ele perde, às vezes a gente perde muito a nossa vida social. Porque o casamento, ele precisa disso. De uma vida social, de relacionamento. Então, às vezes, a gente se priva muito disso. E aí acontece, em maioria dos casos, Josué estuda na Vila São Cotolengo, o que a gente vê são mães sozinhas. Tipo assim, acho que em toda a escola a gente vê 3 pais. Um é o Júlio. E é uma realidade que a gente tem que trazer. Com certeza. Porque suportar isso, suportar os problemas do dia a dia, suportar os problemas, há dias que ele não dorme, há dias em que ele dá crise, e é muito difícil esses dias, porque às vezes a gente fala de autismo, a gente pensa só num autismo florido, não. Josué é o amor da nossa casa. A gente chama ele de Doção. Vocês precisam de ver o Pedro chamando o Josué de Doção. Pedro é o caçula. O caçula. E o Pedro, ele tem 10 anos. E aí, o Josué ama o Pedro. E aí, o Pedro às vezes fala assim, Doção, vem cá. Um dia nós no dentista, todo mundo lá assim, ele veio, aquele pequenininho, o Josué altão. Aí o Pedro veio assim, Doção, vem aqui. Aí ele deu a mão pro Pedro, e o Pedro veio trazendo ele assim, todo mundo ficou olhando, aquela pulga assim, trazendo o Doção. Então assim, nesse âmbito, então assim, é muito desgastante. Então assim, eu digo que o homem que suporta isso, ele tem que ser muito mais homem do que um homem que não passa por isso. Porque suportar isso é muito difícil, né? Não é fácil. Não é fácil, às vezes, você chegar em casa, eu digo assim, em outras famílias que a gente convive, porque no caso meu eu trabalho, mas às vezes chegar, a mulher tá cansada, ela tá estressada, é muito difícil de cuidar, né? Há dias mais fáceis e há dias muito complicados. Então, assim, nós dois temos essa estrutura assim, de que um ajuda o outro. E aqui também estou dizendo, ele é um santo, mas não estou dizendo que ele não tem defeito não, viu, gente? Cuidado, viu? Então, calma, né? Igual eu fiz, mesmo a gente na nossa divergência, nós somos pessoas completamente diferentes. O Júlio é aquele assim, hoje uma amiga minha perguntou pra mim assim, você é colérica que dá pra ver de longe. E o Júlio? Eu falei, acho que ele é fleumático. É aquele cara assim mais pacato, ele pensa bem pra falar, sabe? Ele pondera. Eu costumo dizer que ele me mantém firme no chão. O Júlio é aquele cara que me mantém firme no chão, sabe? E eu penso que o casamento é isso, é uma troca. Tanto uma troca de belezas, de coisas boas, como uma troca de espinhos, né? Que é mais um vai suportando, um vai curando as feridas do outro, e assim a gente vai levando. Mas assim, os dois, o interessante é que eu e o Júlio, a gente tem a visão de que a gente sempre teve a visão de casamento é para sempre. Mesmo nós dois vindo de famílias de pais separados. Né? Talvez por isso até, né? Então assim, sempre houve essa cumplicidade. E eu falo assim, não é uma cumplicidade que tudo é mar de rosa. Porque todo mundo tem essa visão errônea das coisas, né? De que empreender é só descansar. Não é. Empreender é trabalhar muito, é levantar cedo, é não ter preguiça, né? Que um casamento que dura aí, nós estamos 24 anos de casado. Ano que vem tem bodas aí do nosso casamento. A festa tá chegando aí. Que beleza. Rapaz, churrasco é certeza. Lá na Badia. Churrasco é certeza, mas não falta não. Elisângela, aproveitando aqui, mais cedo você comentou que você era muito operacional, né? Chão de fábrica mesmo. E aí, por uma série de circunstâncias, teve que ir também para a parte administrativa. Hoje, você continua também fazendo esse trabalho mútuo, e outra coisa também que eu gostaria de saber, como que fica a qualificação, né? O próprio Sebrae, você fez alguns cursos para te ajudar na gestão do seu negócio? Para quem está lá na ponta nos ouvindo, o que você sugere? Lembra que eu falei para vocês que a primeira parte, eu preciso conhecer do meu negócio.
Eu preciso ter pelo menos um norte. Eu preciso conhecer pelo menos um pouquinho. E aí, quando você fala assim, no começo a empresa era pequena, então eu fazia tudo. Eu chutava do meio do campo, cabeceava de lado, cruzava, batia, cabeceava pro gol, era aquela coisa. Hoje não. Eu sempre tive aquela visão de departamentação. Você precisa departamentar, até porque eu vim de uma empresa pequena que foi crescendo, eu sempre falei assim, você precisa delegar para crescer. A parte administrativa, financeira da empresa, eu tenho uma administradora, que é a Patrícia Colodino, é minha irmã. Ótimo, já tá na veia aí. Ela assumiu toda a parte administrativa. A gente tem hoje um departamento de RH separado e eu dou treinamentos. Eu sou formada em logística, então terminei logística. Eu era técnica contábil e eu sempre fui aquela pessoa que vai atrás das coisas. Eu vou atrás das coisas, eu procuro saber o que tem que ser feito. E o Sebrae, agora, Márcio, a gente está fazendo vários programas de formação com os meus colaboradores. E eu sou aquela pessoa assim, eu tenho um colaborador, estou numa região afastada de Abadia, que pega uma parte simples da população. Mas nessa parte simples da população, não importa, a pessoa pode ser quem ela for. Se ela tiver desejo de melhorar, pronto. É muito melhor você ter um empregado que não sabe fazer, mas que quer aprender, do que aquele que sabe e não quer fazer. Entendeu? Porque aquele que quer aprender, você chega e fala assim, vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar. Eu vou te ensinar como faz, eu montei os processos, eu montei tudo. Então assim, hoje eu tô aqui e a minha empresa tá rodando. Eu não preciso mais embalar a peça, nem sair entregando. Até porque agora eu já tô 10 anos mais velha, né? Minha coluna já não tá aguentando. Então, assim, hoje a gente tem os departamento de embalagem, departamento de conferência, tudo. Eu tô ali supervisionando essa turma e buscando crescimento. A gente está com um curso no Sebrae. Tem de feminino? Se diz que quando o cliente pede, você pede para que sejam embaladas peça por peça. Isso é uma visão muito feminina, de você entregar cuidado ao seu cliente. Olha, eu sempre tive essa visão de cuidado. De cuidado. Isso eu falo, o mercado hoje ele é feminino. O mercado, porque a mulher é detalhista. Ela olha os detalhes, tudo. Exemplo, as mulheres se arrumam para as mulheres, né? Eu me arrumei assim para vir ver vocês, óbvio. Se eu fosse lá, eu tava de botina, né? Então, assim, então as mulheres se arrumam. Os homens hoje já têm uma visão melhor, mas o homem, ele olha ali, mas ele tá conversando. Mas quando chega uma mulher bonita, todas as mulheres vão olhar. Porque a mulher acha bonito, ela é detalhista. Então, assim, hoje na nossa empresa, toda a nossa linha de frente é composta por mulheres. E na nossa linha de produção, nós também temos mulheres. Nós temos mulher torneira, nós temos mulher na linha de corte, entendeu? Vai chegar aquele momento em que não vai ter um espaço que a gente vai falar assim, isso é um ramo masculino, isso não vai existir. Não. Porque estaremos em todos os espaços, não, né, Elisângela? Vamos estar em todos os espaços. Até porque metade do mundo é das mulheres. E a outra metade é os filhos delas. Então não tem jeito. Então... Elisângela, uma questão que a gente sempre bate muito na tecla é a importância de nós fazermos um enfrentamento cultural dentro dos nossos negócios. O comerciante, temos várias exceções, você é uma delas, mas em geral ele tem uma visão de umbigo. Ele não consegue enxergar a importância de estar dentro de uma categoria, está dentro de uma classe. Eu falo isso porque nós somos da FACEG e representamos as associações comerciais que, por sua vez, visa a proteção, a representatividade do comércio. A Abadia, por exemplo, era uma cidade que nós tínhamos uma associação comercial que estava adormecida e agora está vindo com toda a força. Então, para quem que está nos ouvindo, eu gostaria muito do seu relato. Você citou aí vários casos de pessoas como o Rapadura, né? Paulinho Rapadura. Que assim, foi uma pessoa que fez toda uma diferença dentro do resultado da sua empresa. Exatamente. Então a gente sempre mostra para o comerciante, gente, temos que nos relacionar, a gente tem que se envolver e a casa do relacionamento é a associação comercial. Então, o que você traz como mensagem para aquele comerciante que está assim, um pouco distante, só quer cuidar do negócio dele, não enxerga a importância de estar dentro de uma associação comercial? Primeira coisa, se eu estou olhando só para o meu negócio, a tendência de eu quebrar é imensa. Se eu não olho por todo. Se eu não cuido do meu fornecedor, se eu não cuido do cliente que está atendendo, eu estou olhando só para mim, ou eu vou quebrar o meu fornecedor e eu não tenho onde buscar, eu vou destruir o meu cliente porque eu não estou olhando como é que é a visão que ele tem que ter. Um ecossistema, né? É tudo ligado. E aí, quando eu falo de associação comercial, lá em Abadia a gente
Eu vou falar a gente, né? Porque eu já estou na diretoria dessa nova associação, da SIAG. Então, assim, é com muito prazer. E, assim, uma coisa que tem na associação que precisa ter é esse network. Às vezes, assim, alguém da cidade vai falar assim, olha, eu tenho muitos amigos que falam assim, Elisângela, eu queria sentar para conversar com você. E assim, amigos que eu fui trazendo, né? Tem a Raquel mesmo, que estava lá de fora, eu falei, entra para a associação. Por quê? Porque precisa ter esse contato. A pessoa que está do meu lado, ele não é meu concorrente, ele também é meu parceiro comercial. A gente pode ter ideia para melhorar o todo, né? O todo. Porque se eu não melhoro o todo que eu tenho, aí como é que eu vou querer buscar um mercado mais forte? Se eu não me preocupo, por exemplo assim, não, eu vou jogar o meu preço, que às vezes as pessoas são muito voltadas em preço, essas coisas. Eu vou abaixar para me vender. Às vezes a estratégia não é essa. A estratégia às vezes é sentar com o meu concorrente, vamos melhorar a qualidade, vamos melhorar o padrão, vamos tentar fazer uma estratégia para o comércio aqui, para as pessoas que estão indo comprar em outro lugar, voltar os olhos para cá. Olha, quando a prosa é boa, a gente tem que ficar de olho no cronômetro. É isso que dá, o tempo esgota, tá vendo? Em pouquíssimas palavras, a gente tem alguns segundos. Onde que você quer chegar, Elisângela? Qual a meta para sua empresa? Você tem grande perspectiva de crescimento, eu acredito. Eu falei, se perguntar a Elisângela em ponto pessoal, é chegar no céu. Espera um pouquinho, empreende mais. Mas eu vou por enquanto. Aí enquanto aqui, né? Enquanto isso, na sala de justiça, nós estamos aqui. Então, assim, enquanto isso aqui, como empresa, o meu sonho realmente é de ser uma das maiores empresas da cidade de Abadia de Goiás e sair para o mundo. Mas sair com essa visão inovadora, sabe? De buscar melhorar as pessoas que estão comigo. Essa é uma grande preocupação minha, porque eu acho que o grande nicho do novo mercado é a gestão de pessoas. Mudar a vida das pessoas que estão com você. E não só mudar financeiramente, mas precisa haver uma mudança de postura. Porque hoje o mercado já não tem mais mão de obra. A mão de obra é um artigo escasso. Mas se eu não me preocupo em formar pessoas, eu preciso formar pessoas. Então, assim, objetivo, formar pessoas. Eu sempre quis ter uma empresa tipo padrão Tramontina, Votorantim, onde os meus funcionários dissessem assim, eu tenho orgulho de trabalhar na JJ Borrachas. É de lá que eu levo o sustento para minha casa, sabe? Parabéns por isso. É isso. Parabéns. Tenho orgulho. A gente agradece demais a sua participação aqui. Muito obrigada. Foi bom, hein, Márcio? Nossa, foi prazeroso. Excelente o bate-papo. Obrigada, Elisângela. Eu só tenho a agradecer, gente. Foi prazer estar com vocês. Que ótimo, grandes lições nesse FACIEG Pod de hoje. A gente vai ficando por aqui. Assista ao nosso episódio pelo YouTube da FACIEG. É só você acessar lá FACIEG que você vai encontrar essa entrevista e todas as outras que já fizemos. Obrigada a você que nos acompanhou também pela Rádio Bandeirantes Goiânia, aqui pela 98.7 FM. Eu sou Fernanda Arcanjo, vou me despedindo por aqui. Vamos que vamos. Márcio Luiz, até a próxima. Até, tchau, tchau.